Vamos abrir a palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias 3. Versículo 6 em diante. Diz assim, é o último livro do Velho Testamento antes de Mateus. Malaquias 3, 6. Diz assim: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta noite eu quero falar alguma coisa a respeito da nossa entrega total ao Senhor. E você deve saber que a nossa entrega total ao Senhor também está relacionada ao nosso dinheiro, ao dinheiro que passa nas nossas mãos. Sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, as pessoas se espantam, alguns não gostam que se toque nesse assunto sobre dinheiro. E eu nunca tive medo desse assunto, porque eu nunca tive medo de perder o meu dinheiro, porque também sempre entendi que Deus sempre deu dinheiro para mim e me deu as coisas, então eu não tenho problemas com os dízimos e com ofertas e com contribuições, com dinheiro. Não tenho problemas com isso. Eu não dou dízimos mesmo. Eu sempre dou mais do que os dízimos. Eu sempre dou mais do que aquele mínimo que as pessoas costumam dar. Alguns de vocês ficaram assustados agora, né? Sabe, os homens gostam de pregações que falam que ele não tem responsabilidade financeira com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Gostam. Se alguém inventar uma doutrina que diz que você não precisa mais dar dinheiro, que você não precisa mais contribuir com a obra do Senhor no reino de Deus, então as pessoas gostam disso. As pessoas adoram esse tipo de pregação. Alguns ainda estão procurando na Bíblia se tem alguma maneira de escapar de ofertas, de contribuições. Estão procurando e não vão achar nunca. Isso é inevitável. As nossas contribuições estão diretamente ligadas à nossa vida. O dinheiro tem uma relação com a vida da gente. Você quer ver como? Por dinheiro você compra o tempo de uma pessoa. As pessoas trabalham 8 horas por dia, talvez até mais, e o patrão paga o tempo daquela pessoa. Parte da vida dela é em troca de algum dinheiro. Sempre o dinheiro está relacionado com a gente. Mas não quero assustar mesmo você. Nós vamos ver que quando o homem é capaz de contribuir para o reino de Deus, com fé, com amor, com justiça ou na condição de retidão, então esse homem está se dando a Deus. Toda a contribuição que uma pessoa pode fazer, ela expressa o seu coração. Ela está realmente dando algo de si para o Senhor. O nosso dinheiro para Deus não tem valor. Até realmente Deus não se assombra se um milionário chegar a dar 100 mil reais de contribuição para ele ou para sua causa, ou se um pequeno pobre der apenas umas migalhas, alguns centavos. A quantia aqui não tem tanto interesse. Deus não ama a pessoa mais porque ela dá mais, ou não ama menos porque ela dá menos. Mas quando você dá com a motivação certa, e quando você se relaciona com o dinheiro, com entendimento no reino de Deus, você passa a amar mais a Deus. Às vezes as nossas contribuições expressam se nós amamos mesmo a Deus ou não.
Você sabe que as pessoas, quando estão corretas diante de Deus, quando estão amando a Deus, e amar a Deus não é simplesmente cantar e falar, nós te amamos, Senhor, ou eu te amo, mas são as atitudes que nós temos na vida, que demonstram o nosso amor para com o Senhor, são as nossas ações que demonstram o nosso amor. Então, quando as pessoas estão distantes do Senhor, a tendência é a sua contribuição cair. E eu não estou falando quando você não tem dinheiro, estou falando quando você tem, ou o dinheiro passa na sua mão, e as pessoas realmente diminuem as suas contribuições quando não estão bem com Deus, quando não estão andando corretamente. Existem dois extremos: pessoas que não contribuem com o reino de Deus e pessoas que contribuem religiosamente. Religiosamente, nós vamos ver isso, como está ligado. Nós lemos uma passagem aqui, que Deus faz primeiro uma declaração dizendo, vocês têm que me conhecer, eu sou um Deus que não muda, eu não mudo, diz o Senhor, e é por isso que vocês não são consumidos, ó filhos de Jacó. O que ele está dizendo aqui? Ele está querendo que nós entendamos que ele é misericordioso, e a sua misericórdia não passa, a sua misericórdia não tem fim. A Bíblia diz que novas são a cada manhã. Quando você acorda cedo, talvez num estado deplorável da vida, a misericórdia do Senhor está ali, são novas todos os dias. Se você precisa de misericórdia hoje, Deus é misericordioso hoje com você. E se você precisar amanhã, Deus também estará ali com sua misericórdia. Eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Agora, vocês desviaram dos meus caminhos, dos meus preceitos, dos meus estatutos, desde os dias de vossos pais. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o homem vem seguindo os passos dos pais espirituais. Os homens vêm seguindo os padrões errados, daqueles que erraram contra o Senhor. Seus pais se desviaram e vocês continuam se desviando das minhas coisas, dos meus preceitos, da minha lei, dos meus estatutos. Vocês andam errados. Então diz o Senhor, tornai para mim, voltai para mim, e eu tornarei para vós, voltarei para vós. A comunhão se rompe por causa dos erros, dos pecados, das injustiças, das falhas, das faltas, das negligências, das omissões, das mentiras. A comunhão com Deus se rompe, e Deus está dizendo, voltem para mim, para que eu possa voltar para vós. E eles dizem, em que voltaremos ao Senhor? Em que temos que tornar ao Senhor? Então Deus faz uma pergunta. Eles estão andando errados, e já não contribuem mais com a obra do Senhor. Quando o homem anda errado, não contribui mais com a obra do Senhor. Ele não dá mais valor às coisas de Deus, ao reino de Deus, às almas que precisam ser salvas, não dá mais valor às coisas espirituais. Suas contribuições param também. Então Deus faz a conversa mudar de rumo e diz, me respondam alguma coisa. Pode um homem roubar a Deus? Roubará um homem a Deus? Humanamente falando, é impossível. Quem pode entrar no céu e saquear o céu? Mas Deus diz, mas vós me roubais. Vocês me roubam e me dizem, no que te roubamos? Deus começa a falar sobre dinheiro. Isso quer dizer que quando Deus disse, voltem para mim, a primeira expressão que Deus quer ver são as contribuições. A primeira expressão de volta. Quando o homem volta para Deus, ele volta com tudo. Uma vez um irmão se afastou da igreja e passou algum tempo fora da igreja. Um dia ele veio à igreja e eu vi no bolso dele um envelope de dízimo. Aí ele tinha, aquela primeira vez que ele tinha voltado, e eu disse a ele, puxa, tá voltando, né, irmão? E voltando com tudo, né? Até o dízimo tá aí. Falei para ele assim, é uma brincadeira, é claro, mas é exatamente assim que as pessoas voltam para Deus. Quando começam novamente a se entregar de todo o coração, quando as contribuições voltam, então isso é sinal de que o povo está voltando para Deus, porque está se importando com as coisas de Deus, está se importando com o reino de Deus, está se importando com as almas que precisam ser salvas, e a pregação do Evangelho custa dinheiro. O povo, quando começa a se importar com o reino de Deus, começa a voltar, começa a acertar a vida espiritual, acerta os erros, para com os pecados, arrepende-se, começa a ser restaurado, e as contribuições também começam a voltar. O primeiro sinal de que um homem volta para Deus, é lógico que é o arrependimento, mas quando um homem vem e contribui
com o entendimento correto, ele está voltando o coração para Deus também. Nossas contribuições expressam a nossa vida diante de Deus. Mas é possível que as pessoas não parem de contribuir, mas contribuam religiosamente. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus traz uma explicação a respeito da relação do homem com o dinheiro, e fala que o homem inverte os valores. Esse é outro extremo. O homem contribui, mas religiosamente, com uma vida de falsidade. Ele contribui por uma lei, por talvez uma obrigação, ele acha que não pode falhar naquilo. Jesus faz uma pergunta, depois de falar de tantos assuntos, ele faz uma pergunta: o que é mais importante? O templo ou o ouro que está dentro do templo? Porque vocês dizem que se alguém jurar pelo ouro, é pecador, e se alguém jurar pelo templo, não tem problema. Então é uma inversão de valores. Jesus diz: o que é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? É mais certo considerar o templo mais importante do que o ouro que é ofertado no templo. O que é mais importante? Os homens pensam que se fizerem certas coisas, se relacionarem com Deus de uma maneira e passarem por cima de outras coisas, não fazerem ou não fizerem outras coisas, eles então podem se relacionar com Deus adequadamente. Depois Jesus fala de dinheiro, fala: vocês invertem os valores das coisas, vocês dão dízimos das coisas mais pequenas, daquelas pequenas hortaliças que são temperos. Vocês dão dízimo do endro, do hortelã e do cominho, pequenas plantinhas, as mínimas coisas, mas vocês se esquecem do mais importante da lei. Vocês passam por cima. E ele fala: vocês são condutores cegos, que com mosquito e engolem camelos. Pequeninas coisas vocês dedicam muito a elas, e as grandes coisas vocês passam por cima. Os camelos estão passando na peneira, mas os mosquitinhos não passam. Ele está falando: não adianta dar o dízimo se você não anda corretamente diante de Deus, porque a sua oferta não tem valor para Deus. Seu dinheiro não tem valor para Deus se não for com entendimento, se não for com uma vida santa, com uma vida reta. Vocês passam por cima do juízo ou da justiça, da misericórdia, que é o amor, e da fé. Não adianta ofertar, dizimar, contribuir, se não tem justiça na vida, vida reta, se não tem amor correto, se não tem fé para dar a Deus. E ele diz que esse tipo de pessoas não dá muita coisa, dá simplesmente o dízimo. Aqui Jesus não fala de ofertas, de outras contribuições, mas fala de dízimos, porque eles pensam que é uma lei, uma religião, algo que tem que fazer rigorosamente. Sabe, traduzindo em miúdos, ainda hoje a igreja vive assim. As pessoas vêm na igreja e dão dízimos, mas fazem tudo errado. A vida está estragada, o coração está deformado, são injustos nos negócios, na vida cotidiana, na vida diária. Não tem amor pelo reino de Deus. Não pense que dão porque amam a obra de Deus, dão porque tem medo de não receberem mais as bênçãos de Deus. A Bíblia diz: vocês que me roubam. E quando você age dessa maneira, você também está roubando a Deus. Eu vou dizer daqui a pouco como nós conseguimos roubar a Deus. No que roubamos? Certamente que não é no dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro, e no caixa do céu não falta dinheiro. Nós roubamos Deus privando Ele de nos abençoar, não reconhecendo quem Ele é. Roubamos a sua glória, dizendo que Deus não merece. Não reconhecemos que Ele é o Criador dos céus e da terra, como o pai da fé, Abraão. Ele, quando deu dízimos a Melquisedeque, o rei de Salém, rei da paz, que tipificava Cristo, ele disse: o Deus Criador dos céus e da terra me abençoou, por isso eu dou dízimos. Então ele disse: eu devolvo algo para Deus, eu dou algo para Deus, porque eu sei que Ele é o dono de tudo. Isso não é meu, com o entendimento certo. Mas a maioria das pessoas dão as suas contribuições com o entendimento errado. Jesus disse: vocês não podem se esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Vocês devem dar as contribuições, mas não podem omitir essas coisas. Por quê? Porque Deus não aceita se não for da maneira certa.
porque Deus não reconhece. Não adianta vocês pensarem que vão agradar a Deus, que estão bem com Deus, só porque dão dinheiro na igreja. É isso que ele está dizendo. Muitas vezes Deus não aceita o dinheiro que é colocado aqui. Nós não sabemos disso, nós consagramos e usamos o dinheiro na igreja para suprir as necessidades da igreja, mas muitos fazem isso em vão. Vocês não dão o melhor para mim, e o melhor começa no coração. Alguns dão coisas bonitas para Deus, dão quantias volumosas, mas não é o melhor. Não é o melhor porque o coração não está na condição certa, a vida não está correta. Nós vamos analisar esses 3 pontos que Jesus disse que são necessários para que você se expresse com contribuições no reino de Deus, para que você perceba aonde você deve andar, onde você deve pisar, como você deve agir com Deus. Servir a Deus com ignorância não adianta. Servir a Deus com ignorância não adianta. E sem fé, e sem amor, e sem justiça, não vai valer a pena mesmo. Jesus diz assim, a respeito daqueles que não contribuem de maneira correta, ou daqueles que também não contribuem: maldito seja o enganador. E aqui em Malaquias 3, no versículo 9, ele diz: com maldição sois amaldiçoados, vós que me roubais a mim. Ouça, maldito seja o enganador, com maldição sois amaldiçoados. Quer dizer que Deus gosta de amaldiçoar as pessoas? Não. Algumas pessoas pensam que Deus é uma espécie de bruxo celestial que está pronto a rogar pragas e maldições. E se você não contribuir, se você não der o dízimo, ele vai amaldiçoar você. Não, esse não é o caráter de Deus, essa não é a característica de Deus. Só que, quando você não está ligado ao reino de Deus com as contribuições, você automaticamente se priva das bênçãos de Deus. E se você não está abençoado, logo você está com a maldição em sua vida. A maldição da lei vem sobre você. Você fica acessível às maldições, a toda espécie de miséria que a lei pode trazer sobre você. A maldição da lei. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Nós não podemos entrar debaixo da maldição de novo. E as pessoas entram, quando não contribuem com o reino de Deus, entram debaixo da maldição andando sozinhas. Deus não põe maldição em ninguém. As pessoas se sujeitam a receber a maldição. Se sujeitam. Entram debaixo da maldição. Nós vamos então ver como é que devemos viver com Deus. Deus disse: olha, maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, que tendo coisas boas, que tendo condições de me oferecer coisas melhores, vem e me oferece animal coxo, animal doente, animal que tem defeitos, cego, oferecem pão imundo na minha mesa. Isso está ligado não somente às nossas contribuições, mas à nossa vida toda. Maldito seja o enganador. Pessoas tentam enganar a Deus. Eles dão ofertas na igreja que não representam coisas valiosas diante de Deus, por causa da sua condição. Eles não oram porque dizem para Deus que não tem tempo. Isso é um enganador. Quando tem todo o tempo do mundo, não serve as pessoas porque não quer se relacionar, prefere ficar sozinho. Então isso é um enganador. Ele não dá do seu tempo, não dá da sua vida, não dá o melhor das suas contribuições, sendo que ele tem condições. Deus está reclamando, tendo animal no seu rebanho, animal bom, me oferece coisas estragadas. Tem gente que não sabe onde pôr dinheiro e dá misérias para Deus, tendo coisas boas, quantias volumosas, não dá coisas boas para o Senhor. É enganador e vai para baixo da maldição. De um modo geral, a vida errada não agrada a Deus e as contribuições não são aceitas. Talvez você vai ficar chocado com o que nós vamos falar aqui, mas eu quero que você ouça com atenção. Quando Jesus disse que vocês têm que oferecer ofertas a Deus em justiça, e em Malaquias Deus disse em retidão, é a mesma coisa. Isso quer dizer que Deus não aceita coisas roubadas, não aceita ofertas que são fruto de exploração de empregados,
Não aceito ofertas que são fruto de prostituição. A Bíblia diz: não tragam ofertas que são fruto de prostituição, porque eu abomino tanto a prostituição quanto a oferta. Ofertas enganosas, ofertas que vêm de tirar o couro dos outros, de tirar o osso das pessoas, de explorar as pessoas. E você talvez pense: mas eu não faço isso. Não somente ofertas dessas atitudes, mas de uma vida de mentira. Sabe, todos os pecados às vezes estão relacionados com o dinheiro. No livro de Malaquias, Deus falou sobre um assunto que eu não toquei aqui desde sexta-feira, que é o adultério, traição sexual. E no livro de Mateus, no capítulo 23, e também um pouco antes, nos capítulos anteriores, eu quero que você ouça isso com atenção. Jesus fala como é que os religiosos falsos ofertam suas coisas a Deus. Como é que eles não têm justiça, e não têm amor, e não têm fé, e vivem uma vida de mentira. Pessoas que estão buscando, por exemplo, o divórcio, estão esperando ocasiões para o divórcio. Isso está em Mateus. São assim os fariseus: buscam ocasião para largar da mulher ou do marido, para contrair outro casamento. Já está com engano no coração. Não está falando daquelas coisas que acontecem, está falando daquelas coisas que são provocadas. Fala também daqueles que são orgulhosos e pomposos e que fazem tudo para serem vistos. Pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas que amam mais a si mesmas do que as outras, pessoas que não se importam com as outras pessoas, oferecem coisas para Deus, mas sem justiça. Quando Jesus também fala a respeito dos relacionamentos de família, pessoas que não têm um relacionamento correto na família, quando oferecem contribuições para Deus, são reprovados. São reprovados. Havia uma mania, um costume, um hábito em Israel, de que se uma pessoa se consagrasse para o ministério de Deus, ele ficava livre das obrigações com seus pais, por exemplo. E quando os pais pediam um favor, ou pediam do seu tempo, pediam alguma coisa, ele dizia: não posso fazer nada por você, porque meu tempo é para o Senhor, minha vida é para o Senhor. O que você poderia aproveitar de mim, agora é oferta ao Senhor. Desprezavam os pais quando a Bíblia dizia: honra teu pai e tua mãe. Então, pessoas que não respeitam no lar a família, os pais, então eles não têm condições de oferecer nada a Deus, porque não há justiça, porque não há verdade na vida. Então vão oferecer o que para Deus? Porque Deus não está olhando para o dinheiro, para a quantia, para a oferta, está olhando para o coração. A oferta não é mais importante do que o templo que santifica a oferta. O coração é mais importante. É o seu coração, a sua vida reta que santifica o que você entrega para Deus. Se a sua vida está estragada, é uma vida desonesta, de mentira, então nada que você oferece para Deus é santo. Fala mais, sabe do que? Perdão. Pessoas que não perdoam as outras, que não têm disposição, que não têm facilidade para perdoar, que não têm o coração aberto, quando oferecem coisas para Deus, não são aceitas. Pessoas rancorosas, pessoas que procuram o mal das outras. Você quer saber que as pessoas que não sabem dar perdão, e perdão é uma questão de amor, de misericórdia, elas não sabem dar coisa alguma, e elas não dão, suas ofertas são mixarias, são coisas que não têm valor nenhum, são coisas pequenas, elas não dão o melhor para Deus. Então toda a condição da vida depende da santificação da oferta. Depende de como você consegue então santificar a oferta. Seu coração tem que estar em retidão, porque Deus não olha o exterior, não olha o valor, a quantia, mas olha lá dentro. Com que intenção está me ofertando, está contribuindo, está dizimando? Com que condição? Sabe, irmãos, quando as pessoas abaixam o nível das suas contribuições, isso quer dizer que o nível espiritual também abaixou, que o nível moral também abaixou. Não tenha dúvida que o coração está decaindo. Não tenha dúvida disso.
que a vida não está bem correta diante de Deus, que o amor está esfriando. Amor para com Deus, para com as almas, está esfriando. Então Jesus disse: se vocês esquecerem do principal, do mais importante, não invertam as coisas, não invertam os valores. O templo é mais santo do que a oferta, é mais importante. O coração é mais importante do que a oferta. Por isso que Jesus disse: se teu irmão tem alguma coisa contra você, se tem alguém que você não está se relacionando bem, ele tem algo contra você, antes de você oferecer sua oferta no altar, vai e reconcilia-te com ele, acerta a sua vida com ele. Se você está devendo pessoas e não paga, e está dando calote em alguém, não adianta oferecer nada para Deus, vai arrumar essa situação. Isso é mais importante. Isso é mais importante, é isso que vale. Justiça. A injustiça estraga qualquer coisa para com Deus. Vamos ir mais fundo agora. Numa das cartas, Paulo fala a respeito do relacionamento que você deve ter neste mundo. Quando fala, por exemplo, de patrões e empregados, e diz como é que Deus quer o relacionamento de um com o outro e dos dois para com ele. Ouça, onde há justiça, a Bíblia diz que os patrões não devem oprimir os seus empregados, e que eles devem dar o que lhe é justo, não explorar os empregados, e que os empregados não devem roubar os seus patrões. Quantos empregados que roubam seus patrões no tempo, matam o serviço e não fazem as coisas com dedicação? A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça como para o Senhor, não faça para o patrão, faça para o Senhor e faça o melhor. Pessoas que roubam os seus patrões. Agora, vamos analisar corretamente isso. Quando a Bíblia diz: dai o que é justo aos empregados, sabendo que o Senhor vosso está nos céus. Todo patrão também é um empregado, porque ele tem um Senhor, que é o Senhor Jesus. Ninguém está sujeito ou está livre dessa soberania, dessa hierarquia. O que é justo? Quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que o que é justo não é o que o mundo diz que é justo. Não é o salário mínimo do mundo. Isso não é justo. Você acha que é justo viver de salário mínimo? Está provado por A mais B que é impossível viver com salário mínimo. Então não é justo. Cada patrão deve valorizar o seu empregado ao máximo e dar a ele o que é justo, o que vai ajudar ele, o que vai ajudar ele a servir a Deus, o que vai ajudar ele a contribuir melhor com Deus, a viver melhor. Os empregados não são exploráveis, eles têm que ser valorizados. A Bíblia diz: tudo que você quiser que os homens façam para vocês, façai vós para eles. Imagina você pensando que é justo, fazendo coisas assim. O empregado não deve oprimir ou roubar o seu patrão também. Você já sabe disso. Então as pessoas ganham um dinheiro sujo quando o empregado está roubando o seu patrão no tempo, matando o serviço, enganando ele, fazendo as coisas com lerdeza, não se importa, não valoriza o serviço, e no fim do mês ele pega o dinheiro e coloca aqui como oferta alguma coisa. Não é aceito. Quando o patrão nunca dá além do que o mundo diz para dar, então ele coloca a sua oferta, ele não está sendo justo para com Deus e nem para com a pessoa. Você entende isso? Dai o que é justo. O que é justo? Temos que aprender a ser justos. Como é que vamos servir a Deus e oferecer coisas estragadas, sendo que a Bíblia diz que o enganador é maldito? Nós oferecemos coisas erradas para Deus, coisas que não agradam a Deus. Sabe, irmãos, não tem avivamento, não tem poder, não tem restauração, se não houver verdade, se não houver conversão, se não houver arrependimento, se não houver reconhecimento das verdades de Deus. Nós não gostamos de ouvir coisas difíceis de se ouvir, coisas duras. Nós queremos ouvir coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Seja misericordioso, tenha amor. As pessoas que contribuem para o reino de Deus sem amor, ou só por uma lei,
ou talvez até para aparecer, porque tem gente que faz isso, para aparecer, mas não é por amor, não é movido por amor, e não tem amor no dia a dia. Sabe do que eu estou falando? Esse perdão que é necessário. Pessoas que estão com o coração fechado, não perdoam facilmente, estão esquecendo da misericórdia. Como é que vão oferecer as coisas para Deus? Amor é preciso. Eu não creio que nós ainda entendemos bem isso. Eu prego, eu sei que nós não entendemos, mas nós temos que esteja andando em fé e em justiça profunda. Não creio. Como não creio que você esteja andando. Mas alguém tem que falar, alguém tem que tocar a trombeta, alguém tem que avisar, alguém tem que começar a botar para fora a coisa, alguém tem que denunciar. E é o que eu estou fazendo, e serve para mim e serve para você. O amor no dia a dia, amor que dá valor às pessoas, que não despreza as pessoas. Sabe o que é amor? É quando você começa a ser tocado pela condição das pessoas, quando você começa a se importar com as pessoas, quando você quer ver as pessoas conhecerem a Deus, e você faz tudo para que elas conheçam a Deus, e você procura não machucá-las mais. A Bíblia diz: seja o vosso propósito não pôr tropeço e nem escândalo na vida de ninguém. Enquanto você põe tropeço e escandaliza as pessoas com suas atitudes, com suas iras, com seus ódios, com a sua falta de perdão, com a sua falta de cuidado com elas, com o seu desprezo com elas, você ainda não está andando em amor. É isso que a palavra diz. Não me lembro se foi hoje ou ontem, creio que foi ontem, de manhã, depois do programa do pastor Caio Fábio, Vinde, eu vi uma reportagem na televisão com os mendigos de uma cidade, eu creio que São Paulo, eu não vi exatamente, e eles usavam um mendigo para entrevistar os outros mendigos, e era um estado deplorável, comendo lixo, alguns desvairados, e o meu coração doeu quando eu vi aquelas pessoas naquela condição. E quantas vezes você passa na rua e vê eles jogados, caídos, e não tem compaixão, e não tem misericórdia, e não se importa com aquelas vidas. Seu coração não dói com os pobres viciados em drogas, dependentes, presos, e seu coração não se comove. Está faltando alguma coisa aí. Aqui dentro todo mundo é bonito, é difícil entrar um mendigo na igreja, né? Mas as pessoas sempre olham diferente para eles e os desprezam. Eu me lembro que estava pregando numa cidade e nós voltávamos da igreja, o pastor e alguns jovens dentro do carro, e nós passamos por uma avenida muito conhecida naquela cidade e haviam ali muitos travestis, e aqueles jovens dentro do carro começaram a desprezar aqueles travestis e gritarem e zombarem deles. E aquilo me revoltou. Eu virei na hora e disse: não façam isso. Eles precisam de Deus e vocês querem feri-los a ponto de nunca quererem servir a Deus? Se vocês que dizem conhecer a Deus ferem essas pessoas, como eles vão querer Deus? Zombam e desprezam das pessoas, não dão valor. Sabe esse negócio de falhou comigo, é uma vez só? Isso é do diabo. O ódio mata as pessoas. Você morreu para mim. Isso é ódio expresso em palavras. Existem pessoas que não têm coragem de dar um tiro em ninguém, nunca vão ter coragem de dar uma facada e matar alguém fisicamente, mas matam no coração. Matam as pessoas quando dizem: você já morreu para mim, você não tem valor para mim, você não vale nada para mim. Quando não estão com o coração disposto a ajudar aquelas pessoas no que quer que seja, então nada que oferecem a Deus tem valor. Sabe, irmãos, parece que é difícil de acreditar, mas é verdade. A igreja está cheia de gente assim, que não dá valor às pessoas, às almas, estão cantando, estão oferecendo as coisas aqui na igreja para Deus e não são aceitas.
não têm valor, só pensam em si mesmos. Importa que eu ganhe. Eu disse aqui e vou dizer de novo: você não tem que ganhar sempre. E você não tem que arrancar o couro de ninguém, Com o irmão eu faço negócio bom, mas com o ímpio eu arranco o couro mesmo. Isso é do diabo. Eles têm que conhecer a Deus nos seus negócios honestos. E você não está buscando seu proveito próprio, mas quer ver a pessoa bem também. Faça a coisa justa, correta, certa. Porque senão nada que você oferece a Deus tem valor. E ele diz mais: não esqueça da fé. Para dar a Deus, para contribuir com o reino de Deus, tem que ter fé. E é o que as pessoas não têm tido ultimamente. Por que a contribuição cai? Porque o nível moral cai, o nível espiritual cai, porque a fé cai. As pessoas não contribuem porque não têm fé. E eu quero que você saiba que nesses dias difíceis, nesses últimos dias e daqui para frente, só vai sobreviver quem tiver fé, quem tiver justiça. Estou falando do reino de Deus. Só vai suportar esses dias quem tiver amor, quem tiver fé. É pouco provável que a situação financeira melhore. A Bíblia anuncia um caos financeiro no mundo inteiro. E só vai sobreviver quem tiver fé. Estou falando, só vai ficar firme com Deus, só vai poder ainda estar na obra de Deus contribuindo quem tiver fé. As pessoas sem fé não vão resistir. Muitas pessoas não têm contribuído mais porque não têm mais fé, por causa dessa crise. Então eu quero ensinar você a contribuir em tempos de crise. Quero ensinar você a plantar em tempo de seca. O lavrador tem que ter fé. Aquele que semeia, aquele que lança na terra a sua semente, tem que ter fé. Ainda que o sol esteja rachando, a terra esteja seca e dura, quem tem fé planta, esperando a chuva. Planta. Nesses dias difíceis, só a fé sustenta as pessoas. Agora eu sei que você está com a fé lá embaixo. Isso é provado nas suas contribuições. Eu sei que a maioria da igreja está com a vida espiritual lá embaixo. Isso é provado nas contribuições. Nós sabemos quando o nível de uma igreja cai, quando a sua contribuição cai. Porque quem não tem amor, quem não tem fé e quem não anda em retidão, não tem prazer em oferecer nada a Deus. Você percebe como é que o dinheiro pode estar tão ligado com as nossas atitudes, com o nosso coração? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero incentivar você, meu irmão, a restaurar a sua vida, a renovar-se, a levantar-se pela fé, a começar a ser uma pessoa de fé, de verdade, de amor, a ter mudança em sua vida, a oferecer coisas que Deus se agrada, coisas que venham agradar a Deus, a não ser um cristãozinho qualquer. Você já não é mais criança na fé, já não é mais imaturo. Alguns, ou a grande maioria aqui, já tem anos servindo ao Senhor, e lamentavelmente ainda são crianças na fé, porque agem como crianças, quando já deveriam estar expulsando demônios, curando os enfermos, contribuindo cada vez mais com o reino de Deus, servindo mais no reino de Deus. Ainda estão dando desculpas, achando defeito nos outros para desculpar as suas fraquezas, suas derrotas. Ainda estão achando desculpas. Ainda não conseguem reagir às pregações, à palavra da fé. A Bíblia diz que um povo foi rejeitado porque toda palavra que recebeu não foi misturada com fé. Eles não acrescentaram a fé, eles não aceitaram aquilo, não creram, não quiseram crer. E quando você recusa a palavra de qualquer maneira, de qualquer forma, você está sendo reprovado, reprovada. Ouça, não adianta dar nem pouco nem muito, se não for com essas características, com fé. Está difícil? Então eu vou calar a boca do diabo agora. Agora que eu vou dar, que eu vou ofertar. Contribuir, servir no reino. Ou você dá um pulo de fé, ou então fica parado a vida toda. Não, quando melhorar a situação, quando estiver sobrando, eu vou começar novamente. Então você não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo.
Ou você reage à palavra, ou continua do mesmo jeito. Vocês se esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. Vocês devem continuar contribuindo, mas não esqueçam essas coisas. O amor com o reino de Deus, com as almas, sempre faz você se dar mais a Deus. Se você anda sem poder para ministrar as vidas, isso é porque você não ora mais, não lê mais a palavra, não tem mais comunhão com a palavra. E se você ama a Deus de verdade, comece a orar. Comece a ter comunhão com a palavra. Comece a buscar esse poder para poder servir as pessoas. Não adianta ficar dando desculpa mais. Se você não tem conseguido contribuir, porque a sua fé está muito fraca, você pensa que não vai ter para amanhã, então comece a reagir. Comece a contribuir com fé. Aconteça o que acontecer, a fé é um risco mesmo. E só os que se arriscam é que podem experimentar a vitória. Muitos não querem arriscar-se na fé. Ouça, irmão. Justiça. Se está faltando justiça, se às vezes você nem consegue louvar mais a Deus e oferecer nada a Deus porque sua vida está incorreta, então arruma isso ligeiro. Começa a tratar as coisas diferente. Começa a se relacionar com a vida diferente, com Deus diferente. Arruma isso ligeiro. Nem que seja pedindo misericórdia a Deus, clamando o sangue de Jesus, usando o nome de Jesus. Faça algo e faça rápido. Faça rápido. As coisas estão afunilando. O tempo está encurtando. O cerco está se apertando. Faça algo rápido. Reaja rápido. Em nome de Jesus. Se você quer vencer. Deus, quando diz: eu não mudo, por isso vocês não são consumidos, Ele está dizendo: tudo que eu quero é abençoar vocês, mas vocês não deixam abençoar vocês. Façam prova de mim, tragam as contribuições, mudem de vida, tornem para mim, comecem a converter o coração, mudar de vida, comecem a ofertar novamente, comecem a contribuir com fé. Vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e não vou derramar uma bênção sobre vocês tão gloriosa. Façam prova de mim, eu não mudo. Vocês me roubam quando me privam de abençoar vocês, quando não reconhecem que eu sou o Criador dos céus e da terra. Meu irmão, não adianta você guardar uns trocados a mais, se omitir de dar no reino de Deus, porque isso vai ser um vento na sua mão, vai sumir. Alguns meses atrás, eu estava com um problema financeiro, e eu tinha algumas coisas. Aliás, eu tinha um aparelho. Eu disse: vou vender para acertar a situação financeira. Mas o valor daquele aparelho não dava para cobrir toda a minha conta. Mas eu disse: pelo menos é melhor do que nada. Ele valia R$380. E eu resolvi que ia vendê-lo. Então eu vim à igreja num domingo e a pastora pregou. E ela falava sobre Elias. E Elias chegou na casa da viúva de Sarepta. E quando ele chegou ali, ele perguntou à mulher: o que você tem para comer aí? Ela disse: olha, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo, um pão, e eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Então o profeta disse: não faça isso. Faça um bolo primeiro para mim, e depois que eu estiver comido e satisfeito, então você vai fazer para o seu filho do que sobrar. E ela atendeu aquilo. Atendeu. E fez assim. E a Bíblia diz que enquanto não havia chuva na terra, porque Elias tinha mandado que não chovesse, durante 3 anos e meio não choveu, e a seca veio, e as pessoas não tinham mais nem o que comer. Enquanto não houve chuva, não faltou farinha e não faltou azeite na casa daquela viúva. Deus fez o milagre. Ela não falou muito mais do que isso, ou foi por outra área, mas eu entendi no meu coração Deus dizendo: João Paulo, você vai vender esse aparelho, mas você vai dar primeiro para mim. O que sobrar você vai começar a pagar as suas contas. Quando a mulher disse assim: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e depois vamos morrer,
Por quê? Porque o pão ia acabar, o azeite ia acabar, a farinha ia acabar. Então eu entendi que se eu vendesse aquele aparelho e consumisse todo ele, pagasse as minhas dívidas, comesse eu e a minha conta, depois eu ia morrer. Porque não ia ter mais azeite, não ia ter mais farinha, não ia ter mais condição de arrumar dinheiro. Então Deus disse: dá primeiro para mim. E eu tirei uma parte daquele dinheiro. Você deve estar imaginando o dízimo? Não. Eu fiquei com R$120 e tirei R$260 e dei de oferta. Era muito mais do que qualquer expectativa. E dei tudo aquilo de oferta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ensinar você a semear em tempo de seca, a contribuir em tempo de crise. Eu entendi que se eu ficasse preocupado em pagar minhas contas e de todas as maneiras só pensasse em mim, na minha condição, eu não ia ter a bênção de Deus. Eu ia consumir com tudo e depois ia ficar novamente sem nada. Você entende isso? Nós temos que ver o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. Por que eu fiz aquilo também? Porque eu fui movido de fé, de amor, justiça. Tem que haver. Tem que haver. Eu poderia dar aqui muitos testemunhos, mas eu não quero ficar garganteando, contando como é que eu tenho agido nas finanças. As pessoas pensam que a gente conta para se aparecer. E eu quero edificar você, eu quero ajudar você a servir no reino de Deus. Eu não tenho dúvida, ouça-me, eu estou quase terminando, que foram atitudes daquele tipo, com dinheiro, que também me sustentaram na fé, que tem me sustentado. Porque eu soube ser fiel em algumas áreas da vida, e se eu não fosse, não conseguiria prevalecer. Amém? Vocês não devem se enganar. Para de coar o mosquito e engolir camelo. Olha o camelo que está entrando, a falta. Olha o defeito que tem aí. Começa a ver onde você está errando. Não adianta dar as coisas assim. Eu sei uma coisa: quando o amor de Deus, o amor para com Deus aumenta, o amor para com as almas aumenta, o amor para com o reino de Deus aumenta, as contribuições aumentam, a fé aumenta, o amor realmente floresce, a justiça aumenta, tudo isso aumenta. Deus não vai amar mais você se você der mais, mas você vai amar mais a Deus. Amém? Amém? Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Eu estou chamando você com a palavra de Deus. Tornai para mim, diz o Senhor. Volta. Eu vou abençoar você. Sai da maldição, começa a agir com sinceridade, com sabedoria. Dê o melhor para Deus. Não seja como o enganador que, tendo coisas boas, não oferece o melhor para Deus. Reconheça quem é o Criador dos céus e da terra, quem é o dono disso tudo. Reconheça, em nome de Jesus. E volta para Ele. Volta com tudo, irmão. Volta com as contribuições. E faz coisas de fé. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa Ele sugerir para você. E arrisque-se na fé com o Espírito Santo. Se você ouve a voz do Espírito e obedece, não tem jeito de você fracassar. Não tem jeito. Volta para Deus. Irmãos, esse assunto é tão sério. Irmão, irmã, seu dinheiro tem muito a ver com a sua vida espiritual. Muito a ver. Volta para Deus. Tornai para mim, eu tornarei para vós. Você quer ter novas experiências com Deus? Quer ver a mão de Deus novamente sobre a sua vida? Quer ver o poder voltar? Quer ver a prosperidade voltar? Quer ver a paz reinar? Quer começar a ter experiências com Deus? Volta para Deus. Volta. Quer ver a unção retornar? Volta para Deus. Começa voltando o coração, voltando a vida, acertando as atitudes, acertando os relacionamentos, a maneira como proceder. Começa a voltar desde ali. E por fim volta com a oferta, com a contribuição.
Vamos ficar em pés, por favor. Nós temos que ser um povo de fé, de amor, de justiça, de verdade. Sexta-feira o Senhor começou a falar conosco que nós temos que acertar, que Deus não aguenta mais as coisas erradas. E depois não adianta ficar reclamando de Deus. Malaquias é um profeta duro. Um irmão me disse depois de sexta-feira: puxa vida, eu não sabia que esse Malaquias era tão duro assim. Ele é um dos profetas duros, que não alisam, que falam a verdade. O povo está reclamando de Deus, quando na verdade o único que tem o direito de reclamar é Deus. Está tudo errado. Feche os seus olhos. Está tudo errado. Tem que começar a arrumar. Tem que começar a prevalecer o reino de Deus na sua vida. Tem que mudar. Tem que haver conversão. Tem que haver, em nome de Jesus, tem que haver. Tem que haver fé. Tem que haver poder. Tem que haver. Você não pode mais ficar assim, irmão, irmã. Não pode mais. Tem que começar a agir com fé. As pessoas, às vezes, só agem pela fé quando são forçadas, quando são intimadas. Eu quero dizer para você: haja pela fé agora, como Deus está falando no teu coração. Tome a atitude que tem que tomar. Alguns só oram quando são empurrados. Alguns só contribuem quando é solicitado. Não precisa ninguém ficar tirando oferta, pedindo oferta, com incentivo para você ofertar. A Bíblia diz: não oferteis só quando aparece a necessidade. Começa a se dar a Deus, começa a dar a Deus, começa a se abrir, como aquela mulher que quebrou um vaso de um perfume caríssimo. Algumas pessoas ficaram indignadas, e ela passava o perfume no corpo do Senhor. Era um perfume caríssimo. Alguns ficaram indignados e disseram: podia se vender esse perfume e dar aos pobres. E era o mentiroso Judas. Não estava interessado com os pobres, queria roubar o dinheiro. Mas quando ela quebrou aquele vaso de perfume caríssimo e ela derramou sobre o Senhor, ela estava derramando a sua vida diante do Senhor. Aquela oferta, aquela obra dela, era a expressão do seu coração: Senhor, eu estou me quebrando diante de Ti, como quebrei o selo desse vaso. Eu estou me derramando como esse perfume. A minha vida é Tua, tudo é meu. Esse vaso foi precioso para mim, esse perfume foi precioso muito tempo, mas agora Tu és mais precioso do que ele para mim. Eu estou me derramando. Ela quebrou o coração dela naquele dia. Ela abriu o coração e se deu ao Senhor. Deu o que tinha mais valioso na sua casa, um perfume caríssimo, que você não é capaz de imaginar o valor dele. Talvez você não tivesse condições de comprá-lo. Ela deu algo tão expressivo, expressivo porque era o seu coração arrependido, era o seu coração voltando para Deus. Trouxe algo. Senhor, eu estou voltando para Ti nas minhas atitudes, nas minhas contribuições. A minha vida está voltando. Eu estou voltando, Senhor. Estou me dando. Tem que haver volta. Tem que haver volta. Aleluia. Nós temos que ser o povo de fé. Temos que ser. Você tem que ser da fé. Você tem que acertar a sua vida. Você tem que arrumar a situação. Doa quem doer. Custe o que custar. Tem que arrumar, porque senão você vai perder. Se você ainda está esperando mensagens agradáveis, se você ainda está esperando palavras que façam bem aos seus ouvidos e que não lhe cobrem nada, se você ainda está esperando que as pessoas digam: está bom assim do jeito que você está, e o que você está fazendo para Deus está bom. Não tem nada bom. Tem que melhorar, tem que ter mais, tem que se dar mais, tem que abrir mais. Não tem nada bom. Não se engane. Não seja enganador. Reage agora, como Deus está ministrando ao seu coração. Faça aquilo que você não tem feito. Reage em nome de Jesus. Deixa de ser ladrão de Deus. Você está roubando de Deus a oportunidade dele abençoar você, roubando de Deus a honra, a soberania. Ele é o Senhor do universo. Ele é o dono de todas as coisas.
Você está roubando de Deus. Quando não dá mais valor às contribuições, e quando a vida é injusta, e quando não há amor e não há fé, não esqueça disso. Nós vamos ter um momento de oração. Cada um vai apresentar o seu coração diante de Deus. Eu sei que Deus tem um coração sensível, que Ele está ansioso por abençoar a sua vida, por mudar a condição da sua vida, por restaurar a sua vida. Ele está ansioso por isso. Mas Ele quer ver o passo da fé. Ele quer ver a disposição do seu coração. E Deus pode se mover tanto em nosso meio hoje, como pode não se mover. Depende de nós. Se nós voltamos para Deus, Ele diz: eu volto para vocês. Você está com saudade das bênçãos de Deus? Está com saudade de ver as almas se convertendo? Saudade de ver os milagres de Deus? De ser abençoado por Deus? Então volta para Deus e Ele volta para você. Ele volta. Cada um tem a sua oração. Cada um tem o seu propósito no coração agora. Pai, eu quero voltar. Eu quero voltar com tudo, Senhor. Eu quero voltar a contribuir com fé, sempre crescendo. Quero voltar com amor, com o melhor da minha vida, valorizando a Ti, o Teu reino, as almas. Eu quero voltar à justiça, à verdade. Eu quero voltar, Senhor. Ajuda-nos agora, ajuda-me, Senhor. Você pode orar e pode pedir. Seu sangue vem purificar, purifica nossas vidas, purifica esta igreja, purifica, Senhor, pelo seu sangue. Eu sei que há poder no seu sangue, há poder no seu sangue, purificador, purificador. Eu sei que esse poder que há neste sangue quebra as cadeias da minha vida. Eu creio nisso, Senhor. Me liberta para a fé, para o amor. Eu sei que há poder no seu nome, Senhor. No seu nome é que eu estou orando, no nome de Jesus. Aleluia. Tua palavra é poder. Aleluia. Traz o fogo no meu coração de novo, Senhor. Oh, Pai, o fogo que queima tudo que não vem de Ti. Deixa somente permanecer o que vem de Ti. Aquece o meu coração novamente. Meu coração é o Teu altar, Senhor. Incendeia, manda fogo do céu, como o Senhor mandou fogo para Elias, para ele provar a sua realidade. Prova na minha vida, manda fogo no meu coração. Acende essa chama novamente. Acende, Senhor, acende. Acende a chama no meu coração. Aleluia. Esteja sensível.